Olá pessoal, estamos aqui novamente para falar sobre geografia. Hoje nós teremos uma aula que vai falar sobre relevo e hidrografia. Bom, nessa aula nós vamos ver um pouco da relação desses dois elementos da geografia que vão se interagir aqui na nossa aula, no nosso meio ambiente, no nosso espaço geográfico. Observando essa primeira imagem aí, para a gente elucidar, nós temos 4 formas de relevo principais. Vão ser as planícies, os planaltos, que podem vir de várias formas, né? Nós temos aqui mais uma chapada, mas pode ser também em formas de morro, de serras, né? Que fazem parte da forma dos planaltos. Temos as depressões, que podem ser divididas em 2 tipos de depressão. A depressão absoluta é essa que está aí abaixo do nível do mar, né? A profundidade dela chega abaixo do nível do mar. Um exemplo mais conhecido sobre depressão absoluta no mundo inteiro é o Mar Morto, que fica na Ásia. Ele chega a estar a 400 metros abaixo do nível do mar. Outro tipo de depressão é chamada depressão relativa, e essa depressão relativa ela vai estar acima do nível do mar. Mas como é que se define o que é depressão quando os terrenos vizinhos são mais altos do que aquele terreno abaixado ali? Né? No caso aí, a depressão relativa vai estar acima do nível do mar, mas ela não deixa de ser uma depressão. No Brasil existem muitas depressões relativas, como por exemplo a depressão sertaneja, que fica às margens do rio São Francisco. E o último que nós temos aqui, as montanhas. Mas as montanhas não existem no Brasil. Aqui no Brasil não existe esse tipo de relevo porque nós temos no Brasil um relevo mais antigo. E as montanhas são consideradas formações novas, né? Nós temos como maior exemplo próximo da gente a Cordilheira dos Andes. Bom, gente, então essas são as 4 formas de relevo, a maneira que o relevo é moldado na superfície terrestre. Bom, antes de passar para o próximo assunto, nós temos um assuntozinho aí para definir sobre o que é altitude, o que é altura. Né? A altura é a altura de alguma coisa. Né? Aquilo que você mede da base, né? do nível que você está, até o máximo que tem de comprimento. Então, no caso aí, é a altura, como dá exemplo aí da montanha aí. Está utilizando uma base dela e o comprimento do pico, né? Do cume dela. Agora, a altitude, ela vai se referir como base o nível do mar. Então, vai pegar do nível do mar até o cume o máximo que tem de altura, vai dar altitude. Então, é relacionado ao nível do mar quando a gente se fala de altitude, tá? É um exemplo que a gente tem que dar aí para elucidar sobre o que seria altitude e altura. Bom, vamos passar para o próximo figura aí para vocês terem ideia do que acontece. O relevo ele é transformado de algumas maneiras. Nós temos agentes que nós chamamos agentes modeladores, são chamados de agentes internos. Como que é formado esses relevos? Então, gente, na nossa superfície, a superfície do nosso planeta, que é dividida entre placas tectônicas e elas vão se locomover, né? Elas vão se movimentar na superfície terrestre e elas vão provocar a alteração diretamente no relevo, abrindo fissura ou, por exemplo, o soerguimento de montanhas, como nas Cordilheiras dos Andes, né? Nós estamos vendo aí os agentes internos. Então vai ser o tectonismo, o terremoto, né? Que vai o movimento das placas tectônicas, e o vulcanismo também. Mas como que o vulcanismo ele altera o relevo? Porque ele vai expelir lavas vulcânicas, né? E essas lavas vão preenchendo a superfície da Terra, formando novos relevos. Até hoje ainda, como a Terra ainda tem esses movimentos, de vez em quando surgem ilhas no meio do oceano, ilhas vulcânicas. De repente aquela ilha não existe e ela acaba florando na superfície terrestre. São exemplos aí de agentes modeladores do relevo, são os agentes
internos, tá? Que provocam através do interior da Terra, mudando ou modelando a superfície terrestre. No próximo slide aqui, nós vamos ter que vai falar sobre a transformação do relevo através dos agentes externos. Bom, gente, os agentes externos, de que maneira que lá? São vários, né? Nós temos aí agentes, no caso aí, os tipos de erosão. A erosão glacial, né, que é através do derretimento da neve, que pode escorrer água, ou até mesmo quando há uma avalanche de neve, ela vai modelar a superfície terrestre, desgastando a rocha, né, formando aí vales até. Nós temos, por exemplo, a erosão pluvial. Mas o que é erosão pluvial? Através da força da água da chuva, né, que vai cair sobre a superfície e vai modelar, né, vai desgastar a superfície, diminuindo o relevo, fazendo com que esse relevo seja desgastado e mudando ele de formas diferentes. Nós temos aí a erosão eólica, que é aí a força dos ventos. Tá? O vento ele também modela a superfície terrestre, movimentando os detritos, né, e desgastando as rochas. Nós temos também a erosão marinha, né, através das forças das ondas do oceano, que vão batendo nos rochedos, nas formações rochosas próximo ao litoral e vai desgastando e formando aí o relevo, né? Mais conhecido aí são as falésias. Nós temos também a erosão fluvial, que é a força da água do rio que vai desgastando de certa forma o relevo, né, e vai moldando, né, esse relevo de outras formas. Mas temos hoje uma outra tipo de erosão que ocorre, que é um fator mais relacionado à nossa sociedade, à humanidade, que é a erosão antrópica. Quando a gente escuta essa palavra, mas o que é antrópica? Tem a ver com a relação do ser humano, a transformação que ele faz na natureza. Então, quando a gente constrói cidades, constrói estradas, né, nós estamos alterando a superfície terrestre. E às vezes alteramos até mais rápido e de maior quantidade do que propriamente a natureza. Né? Como, por exemplo, quando há uma mineração, se vocês observarem o desgaste que ela faz nas rochas, serras, montanhas, e vira geralmente aqueles buracos enormes, porque eles vão desgastando, usando as máquinas e modelando aquele relevo novamente. E isso altera toda a superfície terrestre. Então, esses são os tipos de erosão que são com os fatores dos agentes modeladores externos, né, vão alterar a superfície e modelar o relevo na superfície terrestre. Bom, mas acontece o seguinte, nessa próxima slide aí, nós vamos ver aí sobre os ciclos das rochas. As rochas também têm um ciclo, nós vamos ver também sobre o ciclo das águas, mas as rochas também têm um ciclo. Devido aos processos, né, os agentes internos e externos, vai fazer com que as rochas alterem também. Né? A rocha primária é a rocha vulcânica, né, que vem do interior da Terra e ela vai ser transformada na superfície da Terra ou também no interior da Terra. Né? Por exemplo, o granito, que a gente utiliza muito aí na construção civil, ele é um tipo de rocha que é encontrado no interior da Terra e não na superfície terrestre. Agora, a lava vulcânica que é expelida na superfície terrestre, ela forma aí os basaltos, né? Um tipo de rocha que é muito utilizado na construção civil, porém, de forma mais na estrutura das casas. São rochas todas vulcânicas e a outra uma rocha tectônica onde se forma no interior da Terra. Mas essas rochas vão sofrer processos de mudanças, né, que vão ser causados pelos o que nós chamamos de intemperismo. O intemperismo ele tem de três formas. Ele tem o intemperismo físico, o intemperismo químico e o intemperismo biológico. E com essas mudanças, através da ação do intemperismo, da erosão, da sedimentação e da deposição, né,
que foi as rochas modificadas, e vem depois o processo quando ela se encontra de novo com o magma e vai haver um derretimento da rocha e aí vai começar o processo tudo novamente, por isso que a gente chama no ciclo, né? Porque a rocha também ela pode voltar a se derreter e voltar novamente a aflorar nos vulcões na superfície terrestre, através das ações que ocorrem na superfície e no interior da Terra. Isso faz com que as rochas há essas mudanças, né? Por isso que é o chamado ciclo aí, como a gente pode ver, né? As rochas vulcânicas que vão passar pelo processo de intemperismo, né? Vai haver o soerguimento das rochas, os desgastes das rochas que vão sendo levados através da erosão, os sedimentos dela que vão sendo depositados e através de vários depósitos elas vão ficando cada vez mais profundas e entra em contato novamente com o magma. Pode haver uma transformação de rochas, como as rochas metamórficas, que são 3 tipos de rochas que existem na superfície. As vulcânicas, né? As vulcânicas ou ígneas, que são intrusivas, que são aquelas que formam no interior da Terra, e as extrusivas, que formam fora da Terra. As rochas sedimentares, que vão ser através dos desgastes das rochas vulcânicas e das rochas metamórficas, né? Que, por exemplo, a areia é uma rocha sedimentar. E nós temos também as rochas metamórficas, aquelas que se transformaram de uma rocha para outra. Por exemplo, o cascalho, que é uma rocha sedimentar, se transformou no mármore. Ou, por exemplo, o granito, que acaba se transformando em gneiss, né? Através do interior da pressão e do aquecimento, eles se transformam em outras rochas, formando as chamadas rochas metamórficas. Mas vamos dar continuidade para vocês verem mais sobre esses assuntos. Nessa próxima figura, nós vamos ter aí o que nós dizemos a formação do solo, com um processo de intemperismo, né? Nós temos a rocha-mãe, que é a rocha primária, aquela rocha que está aflorando ali na superfície terrestre. Vai haver o processo de intemperismo, como eu falei com vocês, tem 3. O físico, que é conforme a variação da temperatura, a ação do gelo, a ação dos ventos, vão provocar alterações na superfície, vai haver calor e frio, vai fazer com que as rochas trincam e elas comecem a se espedaçar. Tem o processo biológico, que é quando os líquens, as bactérias, os musgos vão cobrindo a superfície daquelas rochas e vão fazendo o desgaste dessas rochas e transformando em solos, né? E tem o processo químico, que é através das chuvas, que as chuvas vão caindo e vão forçando, fazendo com que a água altere um pouco as moléculas e vai fazendo com que elas vão destruindo. E assim nós vamos formando as camadas de solo. Nós temos aí a rocha-mãe, né, que é a primeira que está aflorando aí. Nós podemos ter vários tipos de solo numa superfície igual a nossa cidade, por exemplo. Nós temos aquelas que estão diretamente em contato com a rocha. Nós temos aquelas que já têm uma formação dos líquens, né, dos musgos, aquelas vegetações mais rasteiras. E a partir daí, através do intemperismo, eles vão se transformando, né? Começam a aparecer algumas ervas, alguns arbustos. E à medida que o solo vai ficando cada vez mais formado, através dos desgastes das rochas, vai aparecendo mais propriedades orgânicas e minerais, e as vegetações vão começando a se desenvolver cada vez mais. Quando a gente acha um lugar onde tem árvores maiores, é que provavelmente aquele solo ele já está mais desenvolvido, ele já foi mais alterado, né? Você não vai achar árvores em lugares muito pedregosos, em lugares que tem, a maior parte tem pedras. Esse tipo de árvore não se desenvolve nesses lugares, vão se desenvolver em solos que já estão com uma decomposição maior, né? E é assim que começa o processo de formação dos solos, que acontece na superfície da Terra através do fenômeno chamado de intemperismo. Bom, nós vamos passar para outra figura aqui. A gente vai ver agora sobre o ciclo da água. Bom, no ciclo da água, a gente vai observar
esse fenômeno que ocorre na superfície, na atmosfera, que vai ajudar na alteração das rochas. Por isso que há uma relação entre o relevo e a hidrografia, porque um está ligado diretamente ao outro. Então nós temos aí, o Sol é o principal causador desse processo chamado ciclo da água. Por quê? Porque através da irradiação do Sol, vai provocar a evaporação das águas, tanto dos oceanos, dos mares, dos rios, dos lagos, e também a transpiração, né, dos seres vivos, tanto dos vegetais e animais, que vai fazer com que a água evapore e chega a certa altura na atmosfera e começa o processo de condensação. A água se condensa e forma aí o acúmulo de água, né, ou de gelo e neve, né? Aí começa aí nesse processo a formação das nuvens que nós temos aí conhecimento. Quando essas nuvens estão muito saturadas, quer dizer, muito carregadas, elas vão começar o processo de precipitação, quer dizer, vai haver a queda das gotículas de água, ou de neve, ou de gelo, na superfície terrestre, voltando assim um novo processo, né? Porque através disso a água pode infiltrar, a água pode escorrer pelos rios e ir direto para o oceano, e assim vai começar novamente o ciclo da água, né? Porque com isso a água ela está em constante movimentação. É por isso que a gente não pode falar que a água ela vai acabar. Não. E eu acho, particularmente, isso não acontece. A água está aí, ela está no processo, no ciclo dela. O problema é que nós estamos poluindo essas águas quando elas chegam em forma líquida para nós, né? Nós vamos ver aí os lugares que têm até dificuldade de encontrar água potável, porque tem uma diferença. Nós podemos ter uma quantidade enorme de água, porém essa água não pode ser apta, ou ela não está apta a ser consumida por nós. Então é por isso que o ciclo da água ele sempre existe, a água vai estar sempre por aí. O ciclo da água é importante porque dessa maneira há um processo de limpeza natural dessas águas e nós podemos utilizá-las aí em vários de modos na nossa sociedade. Vamos ver agora o próximo slide aqui. Aqui nós estamos vendo como é que é captada essa água. Gente, nesse processo aqui é que nós chamamos de bacias hidrográficas ou também chamado de redes fluviais. Vocês podem observar essas linhas pontilhadas aí, que é onde é a parte mais alta, que eles chamam aí o interflúvios da região. São as partes mais elevadas, as serras, e a partir dela elas vão captar as águas da chuva ou a forma de precipitação, como neve, por exemplo. E nessa captação se formam os rios. Eu comparo isso a uma folha de couve. Se vocês lembrarem muito bem, a folha de couve ela tem a parte verde e tem aquelas partes meio esbranquiçadas, que são os nervos das folhas. O professor de ciência pode saber melhor como chamam aquilo. Mas a folha de couve ela representa muito bem o que nós chamamos de bacia hidrográfica, porque ela tem a captação, tem o talo principal e tem as nervuras que vão todas se encaminhando para aquele talo principal. E é como os rios, né? Nós temos aí a nascente, que vai ser nos lugares mais altos, né? Rio nenhum nasce embaixo, ele nasce na parte mais elevada e ele vai escorrer pelo relevo e vai chegar até o seu final, que geralmente são os oceanos, os mares, né? Então o rio principal ele vai escorrer diretamente para os mares, mas tem os seus afluentes e também seus subafluentes, e vai ocupando e levando as águas para essa região. Então aqui nós estamos vendo aqui o que nós chamamos de bacia hidrográfica, que é a captação da água das chuvas, principalmente, para formar o regime dos rios. O regime dos rios é o tipo de onde ele recebe maior quantidade de água. Nós sabemos que os rios são formados por parte fluvial, né? Brotamento da água pelo subsolo, pelo solo. Nós temos aqui no Brasil também o regime através das chuvas, porque as chuvas vão alimentar as águas dos rios. Mas também existe em outros lugares um regime nival, quer dizer, um regime através
do derretimento das neves. Até aqui no Brasil tem um rio que funciona mais ou menos assim, mas ele não nasce aqui no Brasil, que é o rio Amazonas. Onde ele nasce lá na Cordilheira dos Andes, ele começa através do derretimento das geleiras, das geleiras da cordilheira, que vai formando aquele pequena nascente do rio Amazonas, mas que não é com esse nome que ele está lá. Quando ele chega aqui no Brasil, no encontro do Rio Negro e os Solimões, é que vai formar o Amazonas. Mas o rio Amazonas tem dois tipos de regime. Ele tem um regime nival, que é através do derretimento das neves, mas também tem um regime pluvial, que é através das chuvas, né? Aliás, lá no Amazonas chove-se muito. Bom, gente, vamos passar para a próxima figura. Nós estamos vendo aí sobre as águas subterrâneas. Essas águas subterrâneas, elas vão se formar através da infiltração das águas das chuvas, que vão sendo infiltrando no solo e indo para cada vez mais no subsolo da nossa superfície. Então nós temos aí um exemplo onde mostra a chuva caindo e a infiltração vai depender dos tipos das rochas também, né? Tem rochas que são mais porosas, que infiltram mais fácil, aquelas mais arenosas. Tem as rochas mais argilosas, que essa acumula água mais fácil. Então elas são mais impermeabilizadas, vai dificultar a infiltração. E aí nós estamos vendo as camadas, né? O solo, as margas, que são aí a primeira camada onde pode se encontrar aí na cisterna, você pode encontrar um pouco de água. Os poços artesianos, quando há mais profundidade, maior volume de água. Nós temos aqui no Brasil o aquífero Guarani, uma das maiores reservas de águas subterrâneas do mundo, né? Já há estudos também que comprovam que também existe um aquífero do rio Amazonas que também é gigantesco. Então a quantidade de água que há nessas regiões é enorme. Isso faz com que o Brasil seja um privilegiado em quantidade de água, água que pode se tornar uma água a ser consumida pela sociedade. Bom, aqui nós estamos vendo no planisfério, né? Nesse planisfério aí, nós podemos perceber que há os volumes de água diferentes. Nós temos um planisfério que diz sobre a distribuição de água doce em 2015. Bom, nós estamos vendo aí que há alguns países que o nível, né, é menos de 500 metros cúbicos de água por habitante no ano. Quer dizer, mais ou menos 500 litros de água para cada habitante naquela região. Regiões como lá no deserto do Saara, por exemplo, que é muito seco, quase não se encontra água. Então a água é um ouro para eles. Nós temos regiões como essa de amarela aí, que vai ter de 500 a 1.000 metros cúbicos de água por ano para cada habitante. Nós temos essa verde um pouco mais clara, que tem aí em torno de 1.000 a 2.000 metros cúbicos de água. Às vezes você acha, mas o ser humano ele precisa de muita água. Ao consumir de várias maneiras, o ser humano necessita que a água, de alguma forma, se beneficie ele próprio. Nós temos aí a utilização, né? Nós utilizamos, além do nosso consumo, o abastecimento da nossa casa, da nossa cidade, nós temos através da irrigação, né, para produção de alimentos, que é onde consome maior quantidade de água aqui no Brasil e no mundo, né? Através da produção dos alimentos na agropecuária, consome a maior quantidade. Depois nós vamos ter as indústrias, que necessitam também da água para transformar o produto ou aquele mineral, aquele produto em outro produto para ser consumido, ou por nós ou por alguma outra empresa, né? Nós temos, por exemplo, aqui a fábrica de tecido. Ela precisa de muita água para fazer o tecido, porque ela tem um processo de lavar o tecido, então isso consome muita água. Você sabe muito bem, quando a gente vai lavar a roupa, a gente consome muita água na nossa casa. Imagine uma fábrica de tecido que necessita, no processo dela de fabricação de tecido, ela precisa utilizar água a todo momento, né? E isso vai fazendo com que a utilização da água seja necessária na nossa sociedade.
E é por isso que é necessário que a gente preserve essa água para o nosso consumo, porque ao poluirmos e não reutilizarmos essa água, nós vamos estar nos prejudicando. Então, esse processo precisa ser sempre renovado para que a gente possa nos beneficiar através do consumo próprio de uma água com qualidade. Além dessas, tem outras cores. Aqui nós temos a verde, que tem de 2.000 a 10.000 metros cúbicos de água por habitante. O marrom um pouco mais claro, aí nós temos de 10.000 a 100.000 habitantes por habitante. E o marrom mais escuro, de mais de 100.000 habitantes, metros cúbicos de água por habitantes. Então isso aí vai mostrando como é a distribuição da água no planeta, Também é desigual. Nós temos áreas que têm uma quantidade de água muito pequena, mas também nós temos áreas onde a quantidade de água é bem elevada, água doce que a gente está falando, porque se for olhar o oceano é a maior quantidade de água que tem, só que ele não é próprio para o nosso consumo, precisa ser tratado, tem um processo de tirar o sal da água para ele ser utilizado no nosso consumo. Agora nós vamos passar para o próximo figura aí, que vai mostrar sobre as regiões, as bacias hidrográficas brasileiras. O Brasil tem uma grande quantidade de rios, isso faz com que o Brasil seja um país que tenha uma riqueza hídrica muito grande, a maior do mundo, vamos dizer assim. Nós temos a bacia do Rio Amazonas, que ocupa grande parte da superfície do Brasil, mais ou menos uns 45% do território brasileiro. Além do território brasileiro, também se expande para a América do Sul, ele é mais do que isso. Nós temos aí a bacia do rio Tocantins-Araguaia, que é essa de marrom aí, que é uma bacia importante, que passa por regiões importantes, principalmente em questões econômicas, e também pela a necessidade de desenvolvimento da região. Nós temos a bacia do Atlântico Nordeste Ocidental, que são rios curtos, gente, rios pequenos que percorrem uma área menor, que desagam diretamente no oceano. Nós temos aí a bacia do Parnaíba, que praticamente envolve ali o estado do Piauí, tá? E deságua no oceano, é uma bacia pequena também, mas é importante para o desenvolvimento econômico da região. Nós temos a bacia do Atlântico Nordeste Oriental, esse laranja um pouco mais claro, mais ao norte aí, que também ajuda no desenvolvimento econômico. São rios curtos que percorrem distâncias menores, mas que têm uma importância fundamental para a nossa sociedade. A bacia do São Francisco, que é muito importante, que nasce aqui em Minas Gerais e passa por vários estados brasileiros, deságua no oceano, passando pela região do Nordeste, uma região seca do Brasil, e é um rio importante por conta disso, porque nós sabemos a dificuldade da água, e essa questão do Rio São Francisco estar bem e abastecer a nossa sociedade para que ela consiga sobreviver e se desenvolver, o Rio São Francisco ele tem uma importância grande dentro do nosso território, já que ele atinge uma área muito pobre do nosso país. Nós temos a bacia do Atlântico Leste, onde está aqui, por exemplo, o rio do Jequitinhonha. São vários rios curtos, o maior que tem deles é o rio Jequitinhonha, que também corta uma região pobre de Minas Gerais e é importante para quem vive nessa região o desenvolvimento dessas bacias aí. A bacia do Atlântico Sudeste, que é essa que está de verde aí, verde mais claro, que é como o Rio Doce, que tem uma importância muito grande na economia das regiões que são banhadas pela água desse rio. A bacia do Atlântico também é formada por rios menores e que vão desaguar no oceano. Nós temos a bacia do Atlântico Sul, que fica aí, esse amarelo mais claro, que fica aí na parte sul do Brasil, que são rios mais curtos ainda, como o Itajaí, que vão desaguar diretamente no oceano.
Outras bacias muito importantes é a do Paraguai, que percorre aqui a região onde estão os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além também de passar pelo próprio Paraguai, o nome que dá ao rio. E é um importante rio porque lá eles conseguem transportar mercadorias através das águas dos rios, do rio Paraguai. A bacia do Paraná, que é um importante polo econômico do Brasil, onde está a usina de Itaipu, e juntamente com o rio Uruguai, que é um rio pequeno, mas que corre, no caso aqui, que vão se juntar ao rio Paraguai, ao rio Paraná e o rio Uruguai, e vai formar a segunda maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do Rio da Prata, que vai desaguar lá na Argentina. São rios importantes no desenvolvimento econômico e social da população do país. Essas bacias hidrográficas são todas muito importantes. O Brasil tem o privilégio de ser um país com uma grande quantidade de água. Com isso, para fazer um bom uso dessas águas, temos que nos conscientizar que nós precisamos preservar a natureza e também não poluir tanto os rios, que nós precisamos dele para a nossa sobrevivência. Bom, gente, assim nós vamos ficando por aqui. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.